Pedro, a minha pergunta seria o quê? Sobre o Off Rio e Off Brasil. Você teria, não sei se você já tem, né, na sua proposta já, uma proposta para o Off Rio e Off Brasil. Por quê? Se eu, vamos supor, eu estando em Portugal e eu não tendo um CPF, eu não consigo ser sócio do Vasco, né? O Off Brasil. Em relação ao Off Rio, Off Brasil e Off Rio, qual seria a proposta do Pedro para esse povo, que nós sabemos que a maioria da torcida do Vasco é Off Rio? Qual seria a proposta do Pedro em relação aos Off Rio e aos Off Brasil? Então, Fábio, acho que é uma pergunta pertinente e desafiadora, né? Acho que com um dos processos perversos da venda do futebol, né, da implementação da SAF, é que a gente divide, né, o sócio torcedor e o sócio proprietário, o sócio associativo, em quase que eles disputam, né? Se tornam quase adversariais, porque você tem um movimento centrífugo da, da SAF de atração do sócio torcedor e o clube buscando e fortalecendo a relação com o sócio associativo e patrimonial. Então, são dois interesses que precisam ser convergentes e não divergentes. O sócio tem lugar para o sócio torcedor e tem lugar para o sócio, para o associado, né, do clube. E é preciso ter políticas para ambas as coisas. O que a gente tem visto hoje é, em detrimento do sócio proprietário, tentando construir atrativos para o sócio torcedor. Ainda que, infelizmente, os números sejam tristes do Vasco, né? Hoje mesmo eu fiz uma postagem que mostra um pouco isso, que o Vasco já chegou a 185 mil associados. Foi o clube com o maior número de associados. Isso é uma vergonha para a gente. Chegar a 185 mil é uma força, né? A vergonha é que a gente perdeu 75% desse. Isso aí, foi uma vergonha para a gente isso. Isso é uma vergonha para todos nós, mas é uma vergonha explícita para essa associação e para a SAF que tem conduzido, né? E mesmo com a aprovação de 80% dos associados, o que a gente tem é a redução de 75% dos sócios torcedores. Então, isso realmente é uma demonstração evidente, é um indicador evidente do descolamento que o torcedor está tendo dessa gestão e da condução da SAF, né? Então, mas isso, digamos, esse é um outro desafio. É um desafio que a gente tem que olhar junto com o futebol. Do clube associativo, o desafio do sócio Off-Rio, do sócio internacional, né, Off-Rio nacional, Off-Rio internacional, é de ver quais são os vínculos que são estabelecidos. É o vínculo da história, é o vínculo de ter acesso a determinadas informações, a determinadas atividades do Vasco, a poder contribuir com o Vasco, ao mesmo tempo de que esse associado ter informação do Vasco, é que esse associado, de alguma maneira, se sinta parte, estando em Portugal, estando na Alemanha, na Itália, estando no Maranhão, estando no Piauí, quer dizer, que ele se sinta parte integrante do Vasco. É difícil construir um programa de sócios, de benefícios de sócios, muitas vezes para essas pessoas. Claro que pode ter e tem que ser construído, e esse tema é um tema muito central. Mas, mais do que isso, é construir o vínculo, é reconstruir a relação, reconstruir a proximidade. E isso a gente precisa fazer. Então, eu não tenho, Fábio, uma coisa assim que eu vou te dizer, vamos chegar e implementar um programa de sócio Off-Rio. Acho que tem tanta coisa para arrumar na casa que a gente precisa primeiro chegar, dialogar e aí conversar. Tem uma frase do Drummond, vascaíno, né, no poeta, nosso grande poeta e vascaíno, que é isso, que ele diz assim, conversando a gente se entende. E eu acho que aí precisa escutar o sócio Off-Rio, precisa dialogar com o sócio Off-Rio, precisa construir junto, que não é difícil. E quem está fora do Rio sabe quais são as carências, quais são as necessidades, quais são
o que sente mais falta desse lugar que a gente, dessa distância geográfica do Rio. É como se assim, a gente precisa transformar a distância geográfica numa proximidade relacional. E isso eu acho que a gente vai saber fazer muito acertadamente. Mas não tem solução milagrosa, a solução que a gente precisa construir junto. E nesse sentido, o que eu posso dizer é que é uma prioridade. Posso fazer uma colocação dentro disso aí, Fábio? Se não é passando na frente do Léo, se o Léo também quiser fazer, para ficar à vontade. Então, tudo bem. Então, desculpa aí. Você tá aqui, você tem a chave. Pode falar, filhão. Então aqui vamos raiz, lá. né? Aqui não tem censura, não, né? Tá aqui não tem lá Nutelinha, não. Aqui não tem Nutelinha, não. Aqui é raiz, pô. Não, não, pô. Pô, Nutelinha, não. E pode falar pro outro lá que falou que a gente não precisa ter linha editorial igual o outro falou lá em Brasília, não. Então tá beleza. Ô Pedro, então assim, ó, na bancada, eu sou um off-Rio, né? Eu sou Brasília, né? Então você colocou. E tem duas coisas bem distintas aqui, o que é, por exemplo, o sócio proprietário ou o sócio estatutário, que ele tem direito à sede do clube, que ele possa entrar numa piscina, que aí, por exemplo, certamente esse sócio carioca, ele leva muito mais vantagem que eu. E tem onde eu quero chegar com você, que tem a diferença para o sócio torcedor, que é esse você pode levar a nível de Brasil, e que o associativo não se beneficia, quem vai se beneficiar é o futebol, correto? Entendeu? Então, aí, veja bem, aí você fez uma colocação, e aí me permita também, em cima da colocação, assim, por exemplo, saiu de 35 mil e foi para 180 mil sócios torcedores. Se o Campelo tivesse, entendeu, a inteligência, a cabeça para usar aquilo ali, mano, ele tinha eternizado no cargo, porque aí nós vamos bater de novo naquele negócio de transparência e de gestão. Ele usava aquilo ali com transparência em benefício do futebol, fazia do futebol uma potência, e nós não precisaríamos virar uma SAF. E aqueles 180 mil, certamente engajada, como a torcida do Vasco é engajada, ela chegaria em 300, ela chegaria em 400, eu ouso a dizer 500 mil mole. Você entendeu? E nós estaríamos caminhando com as nossas próprias pernas. Então, assim, ó, há dois tipos de sócio, porque num primeiro instante eu acredito que a sua preocupação maior será esse sócio que frequenta as sedes do Vasco, que tem que ter uma piscina, tem que ter uma sauna, etc., uma quadra, isso, aquilo. E o sócio torcedor vai gerar receita para o futebol, que o associativo, a meu ver, nesse primeiro instante, ele não sabe nem como buscar os 30% dele, porque não está transparente, e pode ser que fale, ó, eu recebi entrou tanto de ativos, mas precisei fazer tanto, só sobrou isso aqui, você só vai ter direito a uma parcela em que o associativo vai estar sempre com a faca no pescoço, né? Então, é isso que eu estou falando. Há uma diferença gritante. Aí te digo também mais uma coisa, por exemplo, eu off-Rio, eu fui sócio Norte-Sul, aquele que eu achava que eu estava contribuindo com o clube. Como o clube não mostrou para mim que é transparente e não sabia gastar isso aí, eu deixei. Esse tempo aí agora eu deixei, que eu acho que não há necessidade. Mas aí eu falo assim, o associativo para buscar uma verba para bancar esses esportes paralímpicos, você tem um plano para isso, então? E para ajudar esse sócio a frequentar as dependências das sedes com mais conforto, né, para poder usar, mesmo a família poder usar o clube em si? Kim, primeiro... a pergunta do Kim tem a ver com essa aqui também, né? Candidato, como será sua gestão referente aos esportes olímpicos do clube? São correlacionadas. Dialoga. Tá? Então, dialoga entre elas. Então, vamos lá, Antônio e Kim. Primeiro que eu corroboro plenamente o que você escreveu. Acho que o exemplo da torcida, né, a marca da torcida, a capacidade de mobilização da torcida é o que tem sido o diferencial do clube nessas duas últimas gestões, né? Muito mais, enquanto a gestão não ajuda, a torcida faz um trabalho fenomenal em termos de paixão, de reforçar o tamanho gigante do clube, né? A torcida foi fundamental na subida do Vasco da Série B.
A torcida vai ser fundamental nesse momento para a gente superar a crise desse momento agora. A torcida do Vasco deu aquela demonstração gigante, né, quando chegou a 185 mil associados. Então, acho que as gestões, tanto do Campelo quanto do Salgado, perderam imensamente a chance de dialogar com essa torcida, essa imensa torcida vascaína. E essa talvez pudesse ser, de fato, uma alternativa à SAF, né? Os modelos de SAF que a gente tem de um clube do tamanho do Vasco, da paixão do Vasco, pode ser capaz de encontrar suas soluções de formas diferentes do que essas que foram encontradas ou foram promovidas por essa atual gestão. Agora, eu acho que os esportes paralímpicos, os esportes olímpicos e paralímpicos, eu faço sempre essa associação, que acho que o Vasco precisa ser um clube inclusivo, né? Precisa ser uma associação que agregue, não basta ser um clube competidor, tem que ser um clube includente. Então, eu acho que esse é um caminho dos associados. Pode ser. Você pode ser associado ao basquete, ao remo, a modalidades, eventualmente. Você pode ter aquela fidelização, né, a partir de contribuições específicas. Você sabe que a sua contribuição está indo para aquela atividade. Você vai ter relatos e relatórios que vão demonstrar isso. Né, Pedro, você diz pontual. Sócio do remo, sócio do futsal, sócio do basquete. São todos sócios do Vasco, né? Entendi. Sócios do Vasco, com a mesma condição, tem os mesmos planos. Só que você escolhe para onde a sua mensalidade. O projeto que você vai abraçar, né, Pedro? O projeto que você vai abraçar. Isso vai também depender. Isso vai depender a perna dos projetos que a associação pode abraçar, né? Então, é um movimento conjunto. Você diz assim, olha, temos aqui, nesse semestre, temos 3 opções. Tem opção de desenvolvimento de, sei lá, basquete, ou natação, ou futsal, ou vôlei. E o associado, ele vai e escolhe naquele semestre qual é o... Não sei, são modalidades, mas isso, por exemplo, me parece uma coisa plenamente factível e de engajamento e de sustentação. A outra sustentação evidente é de lei de incentivo, né? Acho que essa é uma prática que a gente precisa qualificar mais. Eu conheço esse tema, eu trabalhei muito tempo com leis de incentivos, né? Tem pessoas vascaínos, né, que são especializados nesse tema, que podem ajudar. Então, a outra sustentação, né, dos esportes olímpicos é também o projeto incentivado, né? A outra são patrocínios diretos, né? Pessoas, empresas, indivíduos que queiram fazer esse movimento. Hoje em dia é muito comum e deve ser estimulado a contribuição individual. E, às vezes, a contribuição individual permite que a gente alcance sonhos muito pouco prováveis antes de fazer uma mobilização como essa. Mas você tem que fazer uma boa explicação, você tem que ter foco, você tem que ter transparência, você tem que ter também uma devolutiva para quem apoiou com muita responsabilidade, né? Então é isso. Assim, eu vejo esses três principais fontes aí para esportes olímpicos e paralímpicos. O primeiro é o próprio associado. Acho que a gente tem que criar relação, vínculo do associado com esses esportes. O segundo é lei de incentivo, né? Lei de incentivo e patrocínios, né? São esses formatos. E o terceiro é o apoio individual, campanhas de participação, de contribuição individual que façam que o Vasco, neste tema, possa desenvolver aquela modalidade esportiva. Então, mas são construções, não vou dizer que são simples, porque parece que eu estou desqualificando, mas são completamente viáveis, tem boas experiências nacionais e internacionais, boas práticas disso. O Vasco é um clube que tem uma torcida engajada, participativa, com
poder aquisitivo, né? É um clube popular, é um clube de raízes populares, de relações populares, mas também tem as pessoas capazes de contribuir, de doar. Tem que ter uma capacidade de entrega, de elaboração e de entrega muito melhor do que a gente tem feito hoje. Um dos desafios deste momento do Vasco é que a associação possa ser mais bem cuidada. Antes, o futebol ocupava, digamos, toda a atenção. Hoje, a associação vai ser um espaço de referência para a história do Vasco, para a memória do Vasco, para os sentimentos do Vasco, para os vascaínos, para as vascaínas. E, nesse sentido, ter uma associação bem cuidada, uma associação diligente, eu acho que vai nos permitir também ter esportes múltiplos e essa penetração vascaína nos múltiplos setores da sociedade também.